Bom, então hoje nós vamos falar aí sobre o psicólogo americano, tá, do início do século XX, o Lawrence Kohlberg. Tá? E quando nós discutimos aí ética e moral, o Lawrence Kohlberg ele é bastante requisitado, tá? Porque ele foi responsável por criar um sistema da ideia do desenvolvimento, tá, moral do ser humano ao longo da vida. Então ele não trabalha ética e moral como conceitos filosóficos, como nós estudamos aí a partir de alguns autores, por exemplo, Sócrates, Kant, né? Então ele não vai trabalhar da ética e da moral na sua essência filosófica, né? Nos seus conceitos filosóficos, e aí como é o comportamento moral, o comportamento ético, o que é a ética e o que é a moral, e aí como o ser humano deve se comportar para atingir esses níveis. Aqui o ponto do Lawrence Kohlberg não é esse, tá? O Lawrence Kohlberg ele quer mostrar que os indivíduos ao longo da vida, tá? Todos os indivíduos ao longo da vida passam por um processo do desenvolvimento moral, tá? A forma como somos criados, a forma como somos educados, a interferência do meio externo, o nosso processo de socialização, os nossos aprendizados, e aí a busca pelos nossos interesses também, tá, nos leva a um padrão razoavelmente aceito de moralização. Tá? Então, é como se, em medida que amadurecêssemos como sujeitos intelectuais e cognitivos, né, em medida que a nossa cognição amadurece, a nossa moral também amadurece. É claro que o Kohlberg ele não vai colocar aqui para a gente nenhuma faixa etária para que isso ocorra. Ele não vai dizer, olha, até os 15 anos de idade o sujeito age assim, dos 15 aos 30 o sujeito age assado, dos 30 aos 60 de outro jeito. Não é bem por aí. Ele não está colocando os estágios do desenvolvimento moral dentro de uma característica do desenvolvimento humano natural. Apesar que possa ter uma relação. Ele não nega que possa ter uma relação. Então, por isso que quando nós estudarmos esse desenvolvimento dos estágios morais, aí do Lawrence Kohlberg, a gente pode notar que alguns estágios bem primitivos, alguns estágios basilares, alguns estágios iniciais, talvez podem ser encontrados já, ou ainda, melhor dizendo, em sujeitos, né, em pessoas adultas. Então, a gente vai discutir um pouco isso, a gente vai pensar um pouco sobre isso e tentar exemplificar um pouco sobre isso aí, para que a gente possa ter uma boa compreensão. Bom, então, ele vai dividir aí, tá, o desenvolvimento moral humano em três estágios. O primeiro, em três fases. Em três fases. Melhor dizendo, em três níveis. Tá? Vou tentar utilizar os melhores termos para a gente melhorar a nossa compreensão. Três níveis. O primeiro nível, ele vai chamar de nível pré-convencional. Esse primeiro nível é dividido em dois estágios. O estágio 1 e o estágio 2. Depois, haverá o nível convencional. Esse nível convencional, ele também é dividido em dois estágios. Estágio 3 e o estágio 4. E depois, nós temos aí o nível pós-convencional, que é dividido no estágio 5 e no estágio 6. Então, olha só. Vai colocar, são três níveis
tá? São 3 níveis do desenvolvimento moral. O primeiro nível é o pré-convencional. Esse primeiro nível tem 2 estágios, o primeiro e o segundo. Bom, depois nós temos aqui o segundo nível. No segundo nível, também tem mais 2 estágios, o terceiro e o quarto. E depois, nesse terceiro nível, tem mais 2 estágios, que é o quarto e o quinto estágio. Bom, e vamos tentar entender cada um desses estágios aí. Vamos tentar entender um pouco mais como é que funciona cada um desses níveis e cada um desses estágios. Bom, o nível pré-convencional, tá? Vamos entender assim, ó. Convencional, basicamente, é aquilo que é acordado, é aquilo que é combinado, é aquilo que é convencionado, tá? É aquilo que é pactuado. Então, o nível pré-convencional, tá? Ele acontece antes do sujeito atingir essa ideia de que ele está envolvido em uma sociedade, em um grupo social, em uma cultura, a qual ele está associado aí com algumas convenções culturais, sociais, alguns pactos aos quais ele cumpre. Então, esse primeiro nível é o pré-convencional. E nesse nível pré-convencional, a grande maioria dos sujeitos serão crianças. Tá? Crianças, desde a sua primeira fase de socialização, os aprendizados, até aí os adolescentes, pré-adolescentes, a primeira juventude, talvez, tá? A grande maioria. Mas é óbvio, nós podemos encontrar sujeitos no nível pré-convencional adultos. Não é a regra, mas podemos encontrar. Então, nesse nível pré-convencional, tá? Que é um primeiro nível, o nível pré-convencional, nós temos o estágio 1 e o estágio 2. O estágio 1, tá? É aquele nível em que o sujeito cumpre com as regras, cumpre com a moral da sociedade, digamos assim, tá? A partir da obediência mediante regras, obediência mediante castigos, tá? Obediência mediante punição. Então, o primeiro estágio é esse. São aqueles sujeitos, ou quando a criança, tá? Ela obedece a regras, obedece a normas, obedece ao que está em volta dela, porque se ela não obedecer, ela sofre punição, ela sofre castigos, tá? Existe uma rigidez, então ela só obedece por isso. E aí, o ponto de vista do sujeito nesse estágio, tá? Ele é um ponto de vista egocêntrico. Ele não consegue diferenciar, tá? Ele não consegue diferenciar, por exemplo, que os seus interesses é diferente dos outros. Então, nesse primeiro estágio, normalmente, né, é mais comum em crianças, a criança entende que só existe a sua vontade. Então, por exemplo, uma criança pequena, tá? Uma criança pequena aí dos seus 3, 4, 5, 6 anos, ela quer brincar com um brinquedinho de uma outra criança, tá? Ela só vai parar de pedir quando alguém falar, olha, não é seu, não pode pegar, não pode levar embora. Ou, se ela tentar pegar,
você lá dá uma pequena punição, põe ele de castigo, dá uma palmada, que seja, tá? Por quê? A criança, nesse estágio, não consegue entender que aquele brinquedo não é dela, ou que ela não pode levar aquele brinquedo. E não é simplesmente a vontade de levar o brinquedo embora que deve ser satisfeita. Ela não entende que existe uma outra criança, que esse brinquedo é dessa outra criança. Tá? Então, olha só como esse é o nível pré-convencional. Ela não entende ainda os pactos sociais. Ela não entende que, se isso é meu, eu que decido quanto à posse disso. Eu que decido se eu vou entregar ou não. Se eu não entrego, ela não consegue entender, porque ela ainda está em um estágio egocêntrico da visão do mundo, de enxergar o mundo. Tá? Então, esse é o primeiro estágio, dentro desse nível pré-convencional. O segundo estágio, tá, é aquele em que a criança, tá, ela age apenas segundo os seus próprios interesses. Então, por exemplo, é quando a criança ela começa a executar funções ou tarefas, ou naturalmente ela passa a obedecer alguma estrutura de regras e normas, mas porque ela está esperando algo em troca, né? É uma coisa meio que como se fosse uma ideia de uma mão lava a outra, tá? Então é assim, a criança, imagina lá, você puniu, ensinou, foi rígido, mostrou que ela só podia ligar a televisão até tal horário. Você só pode até esse horário. Aí ela desobedeceu, você foi lá e puniu. Ela desobedeceu, foi lá e puniu. Ela estava no estágio 1. Aí chegou um momento que ela começa a fazer isso sozinha. Ela vai lá e assiste a televisão só até o horário que ela determinou. Aí ela assiste a televisão até o horário que ela determinou e chega em você e diz o seguinte: olha, tá vendo? Eu assisti até tal hora, e começa a esperar algo em troca. É aquela coisa da criança mostrar tudo de certo que ela faz, porque ela está esperando algo em troca. Um carinho, uma aprovação, um abraço, ou algo que você dê em troca. Tá? Então, a criança, ela passa a agir dentro de algumas regras e normas estabelecidas para ter algo em troca. Ela ainda não entende também que existem acordos e pactos sociais que delimitam as nossas ações dentro de uma sociedade, dentro de um grupo. No primeiro estágio, tá? Ela só parava, só obedecia mediante um castigo. Ela ainda não entende por que ela é punida. Tá? Ela simplesmente para a sua ação mediante um castigo. No segundo estágio, ela não comete a ação errada, mas ela está esperando algo em troca. Consegue entender? Ela ainda não conseguiu compreender a convenção social, o respeito às regras dentro de uma convenção social. E é claro que nós estamos aqui falando de crianças, mas isso não necessariamente está restrito só às crianças. Existem adultos que vivem o estágio 1, ou, melhor, costumam viver mais o estágio 2. Mas a gente pode encontrar adultos ainda no estágio 1. Quer dizer, só conseguem obedecer regras mediante punição, ou no estágio 2. É aquele que obedece às regras visando alguma espécie de aprovação, tá? E não pelo pacto social. Ela não entendeu como está funcionando o pacto social ainda, tá? Então, conseguiram entender aí com clareza o estágio 1 e o estágio 2?
né? Sobretudo no estágio 2, a diferença entre o estágio 1 e o 2, que é aquela coisa da criança, né? Quando ela age, ela chega e fala para você, olha só, eu coloquei o copo direitinho, olha só, eu reguei a plantinha. Ela fica te mostrando que ela está cumprindo com todas as regras, porque ela quer algo em troca, tá? Esses exemplos assim foi claro para vocês? Espero que sim. Bom, depois, gente, tem o texto lá na plataforma, tá bom? Tá tudo lá na plataforma. Bom, depois, pessoal, nós temos aí o nível convencional, tá? Nós temos o nível convencional. Bom, esse nível convencional, esse segundo nível, tá, é quando atinge, é quando o sujeito atinge alguma compreensão, é quando atinge, na verdade, a compreensão de que a sociedade funciona dentro de uma convenção. Por exemplo, nós aqui sabemos, já imagino que todos nós já estamos aqui nesse estágio convencional, não é? Por exemplo, eu falo com vocês e vocês estão aí me ouvindo, tá? Por quê? Existe um acordo implícito na nossa relação de que, enquanto eu falo, vocês escutam. Mesmo que pode ser um tema que não interesse tanto, ou que vocês não queiram ouvir, mas vocês sabem que eu estou aqui para cumprir esse meu papel de professor. Vocês sabem também que vocês precisam ouvir ou participar, ou pelo menos estar presente de algum modo nessa aula, para ter aí ou um conhecimento, ou se você não está muito interessado no conhecimento, você está um pouquinho mais interessado na nota, no diploma, que seja. Então, existe uma convenção entre nós. Existe um pacto social aqui que organiza essa nossa relação sem gerar nenhum conflito, sem que eu precise ficar punindo vocês, ou sem que vocês fiquem, olha, professor, tá vendo? Eu fiquei ouvindo bonitinho aqui a sua aula. Tá? Mas isso acontece, por exemplo, com meus aluninhos lá do sexto ano. Lá com os meus aluninhos do sexto ano, ou eu tenho que pedir para eles ficarem quietos, ou eu tenho que pedir para eles sentarem, eu tenho que dar bronca, eu tenho que, às vezes, punir de alguma maneira. Ou, para outros, eles ficam toda hora me mostrando, olha, professor, eu abri certinho na página tal. Ô, professor, eu fiz a tarefa. Professor, eu fiz isso. Né? Eles ainda estão no estágio pré-convencional, no nível pré-convencional. Nós, aqui, nós já temos essa noção dessa convenção social, né? Desse pacto organizado. Esse é o segundo nível. Bom, e aí dentro desse nível, nós temos o estágio 3 e nós temos o estágio 4 também. Bom, então, é como se o estágio 3, tá? Nós estivéssemos basicamente atrelados à ideia de cumprir um papel de identidade ou de cumprir um papel social. Por exemplo, vocês sabem aí que o papel de vocês é de alunos. Então, como alunos, vocês sabem que tem que ouvir, que tem que respeitar, que tem que perguntar, que tem que participar, que tem que estar presente, que tem que fazer as atividades, tá? Vocês entendem essa convenção, mas vocês estão num papel de cumprir, vocês estão numa posição de cumprir os papéis, tá? E aí, por exemplo, lá no seu trabalho, você está ali tentando cumprir os seus papéis que cabe a você, na sua família você está tentando cumprir os papéis que cabe a você,
tanto que, quando alguém descumpre esses papéis, de alguma maneira, quando alguém frustra o cumprimento desses papéis, por exemplo, tá? Você se fere, né? Você você se fere, ou se você não consegue cumprir esse papel, você também se fere, né? E você sabe que você vai ferir os outros, né? Então, basicamente, você é esse é um momento, esse é um estágio em que você começa a construir a sua identidade e que você está muito ligado em cumprir os papéis dentro dessa sua identidade, tá? E aí é quando você também começa a se aplicar aquela regra, né, de eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, ou eu não posso esperar do outro aquilo que eu não posso dar. É quando você inicia esse processo de inversão, né? Entre o papel do outro com o seu, ou a situação do outro em você, tá? Então, nesse momento, tá? Nesse estágio, aqui, o mais importante é o desenvolvimento da identidade, o cumprimento dos papéis, essa alteridade, né? É quando você pensa, bom, eu não vou fazer algo de errado com esse sujeito porque eu não gostaria que fizesse comigo, né? Então, é o início desse processo e é quando você também aprende a julgar as diversas situações, tá? As diversas ações segundo as diversas situações. Então, isso começa lá, pode começar na adolescência, na primeira juventude, né? É quando, imagina lá, tem um amigo seu enfim, e por algum motivo passa por um grande estresse, fica muito bravo, tá? E acaba magoando você. Sabe que esse sujeito agiu errado, você se magoou, você se frustrou com esse sujeito não cumpriu o papel dele de amigo, mas você, você sabe que você começa a julgar, você vê, olha, ele não está passando por uma situação fácil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você aprende a pesar, né? Você olha para o longo da amizade de vocês e fala, poxa, foi um deslize, tá? Então você começa, então esse terceiro estágio é quando você foca-se numa criação de identidade, no cumprimento dos seus papéis, e quando você também aprende a julgar as diversas situações, as diversas ações dentro das diversas situações, tá? Bom, então aqui, esse é o terceiro estágio, tá? Você entrou no convencional, você começa a perceber como o acordo, o pacto social funciona, certo? Mas você ainda está focado no eu, no seu papel, no seu julgamento, na sua identidade. Consegue entender? Eu não fazer isso com o outro, para que o outro não faça isso comigo. As coisas ainda partem de você. Esse é o nível convencional. E esse, pessoal, é assim. É onde eu, Virgílio, humildemente, né, percebo em que a grande maioria das pessoas estão, né? A grande maioria. A grande maioria das pessoas estão nesse terceiro estágio. Elas não estão focadas, né, na,
a grande razão de todas as coisas, ou olhando para a totalidade dos acontecimentos. Não, as pessoas ali estão focadas em cumprir o seu papel. Às vezes julgam ali o que o outro faz, funcionam muito numa ideia básica de certo e errado, às vezes entendem alguma situação, às vezes não, mas está ali tudo partindo de um julgamento pessoal, né? Esse é o estágio 3. Eu enxergo a maioria das pessoas assim. 80% das pessoas acham que estão aí, né, dos adultos. Já o estágio 4 é quando a pessoa ela já tem um maior domínio da convenção social, do pacto social, do acordo social, certo? Só que ela passa, tá? Ela passa a olhar para a totalidade dos acontecimentos. Ele passa a considerar a totalidade da vontade. Ele passa a considerar o desejo do grupo, a vontade do grupo, o funcionamento do grupo, o melhor para o grupo ao qual está inserido. Seja família, trabalho, estudos, sociedade, na política, tá? Esse é o estágio 4. É quando o sujeito ele passa a inverter a sua compreensão do pacto social, do eu, para o nós. Então, é o tipo de pessoa que começa a tomar as suas decisões pensando no coletivo. É aquela pessoa que começa a fazer as suas escolhas e as suas ações pensando no coletivo. É aquela pessoa que não gosta, é aquela pessoa que, por exemplo, se é um líder, tá? Ela não vai colocar a vontade sobre as pessoas. Ela vai analisar ali a necessidade total do grupo. Numa eleição, ela não vai votar em alguém pensando no benefício próprio. Ela vai pensar que, independente das diferenças, deve prevalecer, né, o bem coletivo. Tá? Então, é uma pessoa que ela está preocupada com a manutenção do bem coletivo, mesmo que isso possa significar uma espécie de sacrifício pessoal. Alguém mais está sem áudio? Oi, pessoal. O meu tá normal, tô ouvindo normal. O meu também tá normal. O meu também tá normal. O meu também tá normal. Às vezes pode ser a conexão da internet. O meu também tá normal. Eu não tô conseguindo escutar aqui, professor. Pode ser a conexão. Patrick, dá uma olhada aí se tá tudo conectado. Não sei se você está usando fone, seus cabos. Você está me ouvindo? Acho que não. Deixa eu colocar aqui no chat para ele. Gabriel. Verifica seus cabos. Conexão. Preciso. Bom, pessoal, eu vou continuando aqui, tá?
Então, aqui, pessoal, esse quarto estágio, tá? É quando existe, então, uma prevalência da manutenção desse bem coletivo, tá? Então, é assim, são aqueles sujeitos, tá? Que tentam se manter ativos na sociedade, que às vezes se vinculam a um projeto social, que às vezes se vinculam aí a alguma caridade, né? Às vezes se vinculam a alguma ajuda religiosa, tá? Mas, sobretudo, é porque essa pessoa está enxergando ali, é como se a necessidade do grupo estivesse agindo como uma força externa, tá? Então, o nível convencional, as pessoas, os sujeitos, já entenderam o pacto social, a convenção social. O terceiro estágio, ele está um pouco mais focado no eu. O quarto estágio está um pouco mais focado no nós. No entanto, os dois são condicionados. Eles não são livres. Eles são condicionados, porque o terceiro, ele é condicionado por um interesse próprio, por uma visão ou um julgamento próprio. E o quarto estágio, ele é condicionado por uma vontade externa. Tá? Bom, por uma necessidade de manter uma ordem dentro do que está posto, dentro do que está colocado no coletivo. Bom, e aí? Depois, nós temos o nível pós-convencional. Tá? Esse nível pós-convencional, me parece que é o nível onde tem um número muito pequeno de pessoas. Tá? Esse nível pós-convencional, pouquíssimas pessoas atingem. Já é um nível muito mais elevado, tá? Por exemplo, de sabedoria. Tá? São pessoas que estão se guiando por valores universais. A verdade, a justiça, o bem. Consegue entender? Valores, princípios universais que são imutáveis, né? São aquelas pessoas que muitas vezes não vão se importar ali com o que os outros vão pensar, quem está decepcionando, se vai ser atingido, se não vai ser atingido, se a sociedade está agindo assim, se a sociedade não está agindo. Elas vão se guiar pelos valores que são mais universais. Por exemplo, o valor aí universal que eu sempre comento com vocês é a justiça, né? Por exemplo, acho que eu já falei isso para vocês. O que é justo, o que é verdadeiramente justo, nem sempre ele está contemplado nas leis, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Há pouquíssimo tempo atrás na história do Brasil, para ser mais exato, há 131 anos atrás, era totalmente legal, ou seja, totalmente dentro das leis, você ter um escravo em casa. Tá? Mas, se a gente olhar pelo que é justo, pela lei universal da justiça, que ela não se altera com o passar do tempo, a escravidão não é justa. Tá? Então, quer dizer, hoje, né, mesmo hoje em dia aí, existem leis que não são necessariamente justas, né? Por exemplo, a forma como os impostos são cobrados no Brasil, né? Ela não é necessariamente justa, mas ela está dentro das leis que foram criadas, tá?
Então, isso é só para que vocês entendam. Bom, então o nível pós-convencional são aqueles sujeitos que eles entenderam completamente, tá, como se dá o funcionamento do pacto social, atuam dentro do funcionamento desse pacto social, mas seguiam, não pelo pacto social, mas por valores que estão acima desse pacto social. Por exemplo, a política é sempre um termômetro interessante, né, para nós. Independente da fase ou da época política, tá, a gente sempre vê muita discordância, muito conflito, e as pessoas acabam se agarrando nas diferentes épocas a certos modismos, né? E hoje, o modismo atual na política, né, é você ser imprudente. É você falar qualquer coisa, é você falar o que você quiser, sem pensar muito no outro, sem pensar nas consequências. É isso. A moda hoje na política é essa, né? Um sujeito, então, as pessoas que estão ali no nível convencional vão reproduzir esse modo, né? Porque é aquilo que está dentro do papel, né? Porque é aquilo que cabe dentro do papel, por exemplo, quem está no terceiro estágio. Mas quem está no nível pós-convencional, os seus valores eles não são moldados pela época, não são moldados pelo modismo. Se a pessoa vai olhar um líder, um presidente sendo imprudente, ele não vai se guiar. Ele não vai se deixar levar pela imprudência só porque está todo mundo agindo assim. Só porque está todo mundo agindo num efeito manada, num efeito de turba, que essa pessoa vai se deixar agir assim. Porque ela age com valores que está acima dos valores ali convencionados por aquele momento, por aquele lugar. Consegue entender? Então, o nível pós-convencional, o sujeito ele já superou. Só que é isso, né? O nível pós-convencional é para poucos, tá? É um exercício, além de tudo, tá? Bom, então, aqui, nesse nível pós-convencional, nós temos o estágio 5 e o estágio 6, tá? O estágio 5, tá? Ele vai entender que existem diferentes pessoas, diferentes valores, diferentes modismos, tá? E que muitas vezes os valores, as regras, as leis se alteram, tá? E por mais que essa pessoa já tenha ultrapassado a necessidade da convenção social, né? Ele ainda é um sujeito que se adequa relativamente a algumas transformações. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui no estágio 5. No estágio 5, o cara está no nível pós-convencional e ele é totalmente contra a guerra, porque a paz é um valor universal, ele se guia por esse valor. Só que a gente está num momento de guerra. Ele vai olhar e vai falar, não, o momento é esse, então talvez seja preciso ceder a guerra para esse momento, tá? Talvez seja preciso ceder a algumas pressões ou ceder em alguns pontos para que a gente possa atingir algum aspecto de controle e de normalidade, tá? Então, o estágio 5, esse sujeito, ele compreendeu todas
todas as convenções sociais, os pactos sociais, ele se guia por valores, mas ele se adequa a algumas necessidades, porque às vezes ele vai olhar e pensar, ó, não dá para eu pensar num bem total, mas dá para eu pensar num bem para um número maior de pessoas. Tá? Bom, e aí esse estágio 6, e depois do estágio 6, aí sim é aquele sujeito que atingiu totalmente o nível pós-convencional, que é aquilo que eu estava falando, né? É aquele sujeito que, enfim, é aquele sujeito que estão totalmente alheios, de alguma forma, tá, aos valores da sociedade. Eles seguem os valores universais. Liberdade, igualdade, justiça, democracia, bem comum, o bem coletivo, tá? A paz. E aí não depende muito do que está acontecendo à volta. Ele não vai agir, ele não vai fazer o certo porque é melhor para o maior número de pessoas. Ele não vai agir certo porque é o que o grupo espera, como é no quarto estágio. Ou ele não vai agir certo porque é o que ele julga ser certo, como acontece no terceiro estágio. Ou ele não vai agir certo porque ele quer provar para alguém, como é no segundo estágio. E nem ele vai agir certo porque tem alguém punindo, como é no primeiro. Ele vai agir certo porque o certo é o certo. Porque ele compreendeu o valor do certo. Porque o certo não se altera. Consegue entender? Então, aqui, se a gente colocar do estágio 1 ao 6, agir corretamente é sempre agir corretamente. O que altera em cada um dos estágios é o porquê age-se corretamente. No estágio 1, age-se corretamente para não ser punido. No estágio 2, age-se corretamente para ser compensado. No estágio 3, age-se corretamente pelo próprio julgamento. No estágio 4, age-se corretamente pelo julgamento do grupo. No estágio 5, age-se corretamente para o melhor, para o maior número de pessoas. Mas no estágio 6, compreende-se que age-se corretamente porque age-se corretamente. Porque o certo é um valor universal. O certo é o certo. O certo não se altera. Consegue entender? Bom, é a teoria dos três níveis convencionais, né? O pré-convencional, o convencional e o pós-convencional, e dentro de cada um desses níveis, os estágios, né? Completando aí 6 estágios do desenvolvimento moral. Então é uma escala. E aqui o Kohlberg não está querendo dizer que você vai nascer lá na sua primeira infância, você vai estar no primeiro estágio, e quando você for velho, você vai atingir o sexto. Isso não é uma regra. Pessoas se mantêm no primeiro, a vida toda. Pessoas chegam até o segundo. Pessoas chegam até o terceiro. Pessoas chegam até o quarto. Pouquíssimas pessoas chegam no quinto e no sexto. Consegue entender? Mas são 6 estágios que são encontrados entre os sujeitos dentro de uma sociedade, dentro de um pacto social, um pacto cultural, uma convenção social. Tá? Bom, esse é o tema da aula de hoje. Tá? Mas, para acrescentar uma discussão aí, tá? Eu gostaria de propor para vocês um dilema moral para a gente pensar um pouco.
tá? Alguém chegou a dar uma olhada nesse dilema que eu deixei na plataforma? Alguém chegou a dar uma olhada? Lá na plataforma onde tinha o tópico da aula de hoje, do Colbert, tá? Deixei esse dilema para vocês observarem, né? Que é o dilema do bonde. Alguém chegou a observar? Alguém já ouviu falar desse dilema do bonde? Eu não. Bom, então tá. O dilema do bonde é o seguinte. Imagine que você está em um bondinho. Ah, esses bondes elétricos, não sei se vocês sabem por que é. Tem o trilhozinho no chão e tem o bonde. Bom, logo adiante, tem 5 pessoas, tá? 5 trabalhadores ali que estão desavisados e não sabem que o bonde vai passar. Não tem o que fazer. E essas pessoas, você não consegue avisar essas pessoas que o bonde vai passar. Bom, do seu lado direito, você tem uma saída. Você pode carrilhar o bonde numa outra trilha que vai para a sua direita. Só que nesse carris, né, por onde você pode carrilhar o bonde, tem um sujeito lá que você também não pode avisar. O bonde está correndo, você não tem muito tempo. O que você faz? Você mantém o bonde e atropela 5 pessoas, ou você troca o carris e carrilha o bonde em direção de uma pessoa só e atropela essa pessoa. Esse é o dilema moral do bonde. Alguém já tinha ouvido falar disso? Bom, para deixar mais difícil essa questão, imagina só, bom, quase que naturalmente as pessoas respondem. Eu jogo, eu troco para o carris onde tem uma pessoa só. Né? Carrilho o bonde para onde tem uma pessoa só. Então é melhor matar uma do que matar 5. Essa é a resposta mais comum. A outra resposta possível, que as pessoas costumam dar também, é: eu não faço nada, eu não mexo. Por quê? Porque o bonde já estava nessa trilha. Ele já ia fazer isso. Então, se ele matar 5 pessoas, não vai ser responsabilidade minha. Essa é uma resposta comum também das pessoas. Tá? Outra as pessoas questionam. Mas espera aí, eu conheço alguma das pessoas? Porque se no carris, se na trilha, se no carrilho, onde tem uma pessoa só, tem uma pessoa que eu odeio, e onde tem 5 tem quem eu não conheço, vou direcionar para quem eu odeio. Agora, se no carris que tem uma pessoa só, tem o meu filho, tem o meu pai, tem a minha mãe, eu deixo matar uma pessoa só. Eu mantenho o bonde e atropelo as 5 pessoas. E salvo a pessoa que eu amo. Outro questionamento, às vezes, que as pessoas fazem é o seguinte: e se tiver alguém dentro do meu bonde, né, uma outra pessoa, e se eu empurrar essa pessoa para cair embaixo embaixo aí do carris e travar esse bonde e salvar as pessoas? Então a gente vê todo tipo de resposta possível. Mas a maioria das respostas são essas. A maioria das respostas são essas, né? É melhor matar uma do que matar 5. Quando você fala que essa uma é um ente querido, aí as pessoas balançam. A maioria das pessoas falam: bom, então eu vou matar essas 5 e vou acabar salvando esse ente querido. Tá?
Ou uma outra resposta que também costuma ser comum é: eu não relo no bonde, eu não faço nada, eu já deixo a coisa seguir como ia seguir, tá? Então a culpa não vai ser minha de forma alguma. Bom, tudo bem, essas são as respostas possíveis. A grande questão é que esse dilema moral, ele não tem uma resposta certa, ele nem sequer tem uma resposta. Mas se é algo que não tem resposta, qual que é a importância de discutirmos sobre isso? Primeira coisa, ninguém responde isso de forma compromissada. Todo mundo responde qualquer coisa porque, enfim, é só um dilema, é só uma hipótese, né? Então ninguém consegue responder com tanta seriedade, porque é algo muito grave, muito difícil de ser respondido. Então você responde ali o que você acha menos pior e pronto. Então não dá para você medir a moralidade humana a partir desse dilema. Mas existe algo de muito interessante nesse dilema, eu vou falar para vocês. E aí o Gabriel perguntou para mim: o que você faria? Olha, eu provavelmente eu jogaria no carris de uma pessoa só, em uma pessoa só, e pulava do bonde. Enfim, pulava do bonde. Não ia estar tranquilo sabendo que eu passei em cima de alguém, né? Essa é uma possibilidade que eu acho que eu faria. Se nesse carris tivesse alguém importante, eu não sei responder essa pergunta para vocês, viu? Eu realmente não sei responder. Mas a grande questão dessa pergunta não é a resposta, é o que se pensa sobre ela. Mas, há 1 ou 2 anos atrás, a Uber tem desenvolvido, tá, alguns carros que se autoguiam sem a necessidade de um piloto. Alguém já viu isso? Esse projeto da Uber, que inclusive já está acontecendo na Inglaterra em forma de testes. É de um Uber, vem um carro que não tem ninguém dirigindo. É uma máquina que seguia ali por GPS. Tá? É uma máquina com inteligência artificial que seguia por GPS. E a gente entende que esse é o futuro da... Se houver futuro, né? Se houver futuro. Se houver futuro, esse é o futuro aí dos meios de transporte, né? Não vai ter ninguém pilotando. Mas o dilema do bonde é interessante para isso. E se um carro desse que seguia por inteligência artificial, ele se encontra numa mesma situação, em que tem 5 pessoas de um lado, em que ele não consegue desviar. Não tem como ele desviar. Tem 5 pessoas de um lado e uma do outro. Ele não tem escolha de desvio. Qual é a decisão que uma máquina dessa toma? E como essa máquina é programada e quem programa essa máquina? Ou ela simplesmente aprende pela tentativa e erro, como acontece, né, nas inteligências artificiais. Diga, o Silvio falou comigo? É o Paulo. Na verdade, uma máquina dessa já matou uma pessoa, né? Já teve um atropelamento nos Estados Unidos onde que aconteceu isso. Exatamente, Paulo. Exatamente. Já teve nos Estados Unidos, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas teve sim. Inclusive foi uma situação parecida. Né? E aí, quem que é o responsável? A máquina que tomou uma escolha. E a máquina ela foi programada para tomar escolhas dentro de uma ideia de erro e acerto. Né? Igual a inteligência mesmo humana, ela vai aprendendo segundo erro e acerto. E aí, quem responsabilizar? Então, o surgimento dessa tecnologia de inteligência artificial para esses automóveis reacende esse debate do dilema do bonde. Tá? Porque aí a gente começa a pensar, e aí?
como medir e pesar vidas humanas. E, se uma máquina cometeu um erro baseado num aprendizado próprio de erro e acerto, quem vai ser responsabilizado por essa morte? Quem vai ser responsabilizado por essa escolha? Consegue entender? São questões aí, né? Então, eu acho que essa é no mundo que nós vivemos hoje, onde as tecnologias de inteligência artificial e robótica têm se desenvolvido cada vez mais, a ética começa ou volta a ser, a ética e a moral voltam a ser campos muito, a filosofia, a ética, a moral, a psicologia renascem como áreas a serem muito estudadas. Então é assim, os cientistas estão desenvolvendo máquinas capazes de tomar decisão, mas toda decisão depende de um valor ético, tá? E de um valor moral. Então, como será que o desenvolvimento e o aprofundamento da inteligência artificial também não precisa passar pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento da compreensão da ética humana, da moral humana, da consciência humana, para que você... Então, será que esse momento em que as máquinas passam ou aprendem a tomar decisões, será que a discussão sobre ética e moral e consciência humana agora não se tornam mais importantes? Porque você, então, nós conhecemos bastante sobre a inteligência humana e como ela funciona. Então, nós estamos tentando aplicar essa inteligência humana nas máquinas. Só que nós conhecemos muito pouco sobre consciência, ética e moral do ser humano. Como aplicar isso às máquinas? Ou como fazer com que as máquinas desenvolvam tais princípios? Tá? Então, eu acho que é diante disso tudo aí que, por exemplo, o curso de filosofia esse ano foi mais concorrido que as engenharias na Unesp, por exemplo, né, de 2019 para 2020. Nós estamos vivendo um momento em que as grandes questões humanas estão se reacendendo. As pessoas estão com depressão, as pessoas se sentem cada vez mais superficiais, há um grande vazio existencial, as máquinas tomam cada vez mais decisões, vivemos uma sociedade cada vez mais narcisística. Então, as grandes questões humanas têm voltado com muita força. Olha só, para vocês terem ideia, né, grandes pensadores popstar no Brasil hoje, Christian Dunker, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, enfim, Gianluca Maffesoli, uma série de filósofos popstar aí que as pessoas estão se interessando sobre o ser humano, sobre as grandes questões humanas, tá? Mediante tudo que tem acontecido nos últimos momentos. E olha só o que a gente está vivendo aí, essa pandemia, toda essa crise política, e aí o desdobramento da violência policial contra os negros nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e tudo isso borbulhando, e mediado por essas mídias sociais que funcionam muito à base da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai escolhendo o conteúdo que chega até você. E vocês já pararam para pensar que você vai se moldando pelos conteúdos que chegam até você? Quer dizer, existe uma inteligência artificial que tem moldado e constituindo boa parte das suas opiniões, dos seus comportamentos. Isso é muito sério, né? Isso nos aprisiona muito, e pior, nos aprisiona numa sensação de liberdade, que é a pior prisão que existe, né? Então, dentro de toda essa movimentação, nós estamos vendo emergir cada vez mais o questionamento sobre as grandes questões humanas, né? Na filosofia
filosofia, na psicologia, nas ciências humanas de forma geral, e como elas têm sido cada vez mais procuradas, e, enfim, e aí centralizando de novo o ser humano, né? Colocando o ser humano no centro de todo o debate. Não mais a técnica, a tecnologia, mas sim o ser humano. Eu acho que esse é o grande movimento da nova era que nós vamos viver aí. O ser humano vai voltar a ser o centro, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tanto que tem sido desenvolvido o direito na área digital. Isso, né? Porque leis é isso, né? São ali códigos de certo e errado, que podem ser aplicados, mas em algumas questões mais sérias, em que você depende de uma análise mais aprofundada, né? Será que vai bastar a inteligência artificial? Bom, é isso, tá? Sobre a aula de hoje é isso, eu vou parar a gravação aqui e eu peço, por favor, tá?